sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito Norival Lima, os secretários a Keila, o Maxson, Roriz, o Vitor e o nosso doutor Matheus. Peço ao vereador Roberto Vieira para que faça a oração da noite. Peço, meu Deus, que nos dê inteligência, que nos dê a sabedoria para dar sequência nessa reunião e que desses frutos traga coisas boas para o nosso município. Que dentro de uma harmonia, de uma paz, que consigamos sempre visar o que é melhor para o povo. Amém. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Conforme solicitação e convite dessa casa, está presente o senhor Marcos Antônio da Silva, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, para esclarecimentos acerca da empresa Triat. Desde já, agradecemos a presença do senhor secretário. Então, eu abro aqui, quero fazer pergunta. Primeiramente, eu quero agradecer aí a presidente da casa aí que me mandou esse convite, né, para a gente poder estar aqui hoje. E de primeira mão também já digo que é uma alegria de poder estar aqui, né? Sempre que a gente está aqui, a gente consegue trazer coisas novas, né, e coisas boas para o crescimento aí da cidade, conforme o vereador disse na oração. Então, agradeço aí a presidente da Câmara, né? Cumprimento a presidente e também os demais edis, cumprimento aí o excelentíssimo prefeito Norival Lima, meus companheiros, né? O Vitor, a Keila, Roriz, doutor Matheus, né? Cumprimento também a todos os funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo aí pela internet. E desde já me coloco à disposição de vocês para qualquer aí pergunta. Lembro a todos que essa sessão não se trata de um debate e nem de uma audiência pública. Portanto, seguiremos todas as determinações contidas no regimento interno. Assim, faço as seguintes recomendações e avisos. Pedimos que todos os vereadores e secretários sejam bem diretos nas perguntas e nas respostas. Não serão permitidos à parte quando o secretário estiver no uso da palavra ou respondendo perguntas. Não serão permitidos à parte quando os vereadores estiverem no uso do seu tempo. Poderá o secretário municipal aqui presente incumbir assessores para auxiliá-lo nas respostas, conforme prevê o regimento interno. Tempo para os vereadores será de 10 minutos para cada um, sendo o tempo para a resposta 6 minutos, tanto do secretário quanto dos seus assessores. A campainha de tempo soará ao final do prazo determinado e o orador terá mais 1 minuto para concluir seu pronunciamento. Fim do prazo, o microfone será cortado. Portanto, respeitem os prazos regimentalmente estabelecidos. O secretário se compromete a receber por escrito e, posteriormente, responder formalmente às perguntas e os questionamentos que não puderem ser feitos durante a sessão. Eu gostaria de fazer o sorteio, mas se nós fôssemos seguidos por ordem alfabética, o que vocês acham? Pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá. Davi? Sorteio? Então, vamos. Tem caneta aqui?
Ah, Gênia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro sorteado. Primeiro sorteado, a vereadora Juliana Matter. Você vai fazer nenhuma pergunta para o secretário Marcos? Eu achei que vocês faziam uma ordem, tá? Não, a primeira sorteada é você. Você começa, pode fazer pergunta. Você quer que faz todas? Segundo, Davi. Roberto. Maria Helena. Fabiano Gomes. Cláudio. Então, com a palavra, a vereadora Juliana Matter, com a sua primeira pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa dos trabalhos, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nossos colegas servidores municipais, nosso prefeito municipal, Norival Lima, as pessoas que também nos acompanham aí pelas redes sociais. Começo agradecendo a presença do excelentíssimo secretário, Maxson. Maxson, desde a última vinda do senhor aqui na casa, foram levantadas as questões referente à instalação da Triat, né? Uma empresa assim que que está sendo muito aguardada em nosso município, que gerou uma expectativa muito grande na nossa população em termos de geração de emprego. Nós sabemos que não é um processo burocrático tranquilo, e sim bastante complexo. Então, o meu questionamento seria nesse sentido. As negociações avançaram nesse período, desde a vinda do senhor a esta casa. Como que está? Já existe uma previsão? Existe algum entrave burocrático, seja a respeito de algum documento cartorial, alguma situação que possa estar emperrando esse processo de instalação da empresa no nosso município? Ou a situação já está deslanchando, já tem um prazo definido para a empresa iniciar suas melhorias ali no local, né, e já começar a atuar aqui no nosso município? Como é que está a situação atual de negociações com a gerência da empresa? Não, ok, vereadora. Quanto à negociação, é o seguinte, nós estamos aqui, eu também até essa semana aí, retrasada, a semana passada, eu recebi ainda o gestor da empresa aqui, ele bastante afoito, com vontade de começar a trabalhar, porque é um investimento que ele tem, não é um investimento barato, que está parado lá, ele precisa trabalhar. Porém, o que precisava ser feito por nós no Executivo, né, e pelo que precisava ser feito aqui no Legislativo, foi feito a tempo e a hora, foi feito assim, bem acelerado, para que o processo pudesse caminhar, né, de vento em polpa aí. Aí o que acontece? Para que se faça essa escritura, a empresa ela já deu entrada aí no cartório, inclusive tem o número do protocolo.
eu posso falar aqui, depois vocês podem pegar comigo, é o protocolo 202, 119, 131, 414, 1, né? Ele foi feito aí, ó, junto lá à administração fazendária do Estado. Isso quem faz é o cartório, foi o Márcio, né? No caso nosso aqui, o Márcio que fez, e é imprescindível aí desse processo aí, né? Que a empresa que esteja usando, que vai usar o espaço lá, né? Que ela tem que fazer um pagamento do ITCD. ITCD é Imposto de Transição, Causa Mortes e Doação. E para que isso aconteça, a gente não tem ação, nem nós do Executivo, nem vocês do Legislativo, e nem o cartório. Já foi solicitado, né? E agora é aguardar chegar. Segundo o Márcio nos comentou na sexta-feira passada, que pelo tempo que ele já foi enviado, ele crê que já está para sair. E então é esse o motivo. E a questão, às vezes, da empresa não estar movimentando no local, porque enquanto não sair a escritura, não tem condições deles movimentar, e nem eu seria irresponsável de liberar o local para eles estarem movimentando. Mesmo porque, para colocar ali água, né, na Copasa, colocar energia elétrica, a concessionária vai exigir esses documentos para estar colocando o nome deles. E a empresa também não é uma empresa pequena, eles têm lá um jurídico, eles têm uma forma de agir, né, que eles também não vão querer vir para o local sem estar com a documentação pronta. Respondi? Obrigada, viu? Vereador Davi. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas, boa noite aos servidores da casa, a todos que nos assistem, ao prefeito municipal e secretários e chefe de setores. Claro, boa noite ao nosso secretário do Planejamento, senhor Maxson. Senhor secretário, eu gostaria de saber do senhor, representando o Poder Público Executivo, quais os planos da Triet com o município de Itaú? Então, Davi, esses planos, isso aí a gente foi comentado, né? Foi algo que a gente estudou muito antes, não foi uma empresa que chegou aqui, a gente escolheu essa, a gente trabalhou em cima disso. Então, esses planos, eles já vêm aí, desde o início, a gente tem um cronograma que foi apresentado aqui nessa casa para vocês, né? Que ele vai ser startado, vai começar a ser cumprido assim que for acertado lá a documentação que eles tomarem posse do terreno, né? Aí eles vão começar, e a gente vai começar a cobrar deles aqueles prazos. É uma empresa grande, é uma empresa que ela tem um horizonte de crescimento muito grande. Eu tenho certeza que, conforme às vezes a gente houve algum rechaçamento sobre 6 empregos, 45 empregos, né? Eu creio e tenho certeza que no final aqui do período, a gente vai ter uma surpresa grande, que aquele espaço vai ficar pequeno para eles. É uma empresa que aqui, na nossa vizinhança, em Patrocínio Paulista, começou com 3.000 metros quadrados, hoje ela tem 29.500 metros quadrados. Aconteceu aqui de vereador, aqui, né, do nosso legislativo, estar com outras pessoas idôneas que ainda deu informação da empresa, entendeu? Então, a perspectiva é grande, eu creio que a empresa vai deslanchar e cumprir todo o papel dela, e vai cumprir tudo que ela prometeu em cumprir, e vai superar as expectativas, porque nós estamos mexendo com o pessoal até então muito sério, mesmo porque, se não fosse sério, de repente já estaria até movimentando ali, aonde ainda não é deles. Senhor secretário, esse espaço doado à Triet, ele é suficiente para ela? É pequeno ou vai além do porte dela? O vereador, esse espaço doado, entre aspas, né, é uma doação sob condição, ele não é o espaço da Triet, né, é um espaço que a Triet vai estar usando durante o período que ela estiver mantendo aí o que foi prometido, né. Eu tenho certeza que é um espaço pequeno para ela daqui dentro de pouco tempo,
vendo o que foi que aconteceu aí na nossa vizinhança, vendo o histórico da empresa, né, e a forma de gestão da empresa. E, como o senhor sabe, eu venho da iniciativa privada, então a gente conhece de gestão e vê que eles fazem uma gestão séria, né? E creio também que é uma firma, uma empresa que vai estar aqui, além de favorecendo a população, dando aí os empregos, né? Ela também vai trabalhar muito, ela vai ajudar muito aqui na arrecadação. É uma empresa grande, é uma empresa que detém uma tecnologia hoje, que ela exporta essa tecnologia, né? E se ela exporta, o que acontece? É um material caro que sai. E se ele é caro, vai aumentar a nossa arrecadação também, né? E já também quero dizer que quando, às vezes, a gente comenta, a gente ouve também um comentário, pô, estão pegando lá um barracão que chegou a ser dito aqui nessa tribuna, mais de 2,5 milhões, né? Barracão esse que nunca será deles, né? Barracão esse que eles vão fazer melhorias e se um dia não cumprir o contrato, eles vão embora, vai deixar o barracão mais a melhoria que foi feita. Ok? Senhor secretário, vou fazer uma analogia para entrar depois na questão. Com o fiscal que a gente tem no município hoje, o fiscal de postura. Tempos atrás reclamava-se que não tinha fiscal, aí ficava um serviço abandonado aqui, outro colar, enfim, era todo tipo de reclamação pela falta do fiscal. Hoje a gente tem um fiscal, a reclamação continua, mas agora porque o fiscal está executando o trabalho dele. Então a gente vê que não tem o equilíbrio naquilo que, de repente, parte da população demanda que o poder público se faça. Aí eu quero perguntar o seguinte, a Tríade, a gente também vê ao longo do tempo, inclusive a pasta de planejamento, que talvez subaproveitada ao longo do tempo, e hoje a gente vê que não, porque acompanha a rotina do trabalho dessa pasta. A Tríade, ela vem para dar emprego, a gente vê pelo protocolo de intenção dela, e aí a gente quer entender o seguinte, a população ela pede empresas no município. Sim. Aí a gente, o executivo com todo o trabalho que ele tem, responsabilidade que ele tem, de fomentar essas situações, trabalhar em parceria com a iniciativa privada, viabiliza, por exemplo, a instalação de uma empresa como a Tríade. E quando a empresa vem, aí você vê questionamentos da empresa está aqui, então a gente não consegue entender, a população é parte dela, a gente não pode generalizar porque são grupos específicos, núcleos talvez criados para essa situação. Pessoas querem emprego, não tem indústria, não tem. Aí vem uma, por que essa indústria está fazendo aqui? Pergunta, o executivo ele tem recebido reclamações, por exemplo, de estar em parceria com a iniciativa privada, fomentando a instalação de indústrias aqui no município? Olha, até onde cabe a mim saber, aqui, até que chega até mim, não, eu não tenho, a população não tem me reclamado de eu estar trazendo aí, fomentando uma empresa de fora para o município. Eu creio o seguinte, vereador, o que acontece? Acontece o seguinte, não se startou, tá? Quantas coisas, às vezes, a gente pensava alguma coisa no início e no final a gente via, às vezes, que está errado. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E, de repente, como você disse, né, às vezes não estava se fazendo isso, então é uma mudança que está sofrendo, às vezes, o município, a pedido do chefe do executivo, desde o começo, que a gente fomentasse emprego e trabalhasse a renda do município, que a gente desenvolvesse o município, né? E toda mudança tem uma resistência, e isso é normal. Eu acho que eu respondi, eu não sei se eu respondi a sua questão. E, finalizando, senhor secretário, vou parabenizar o serviço que o senhor vem desempenhando, inclusive o prefeito, a gente vê que o prefeito também está extremamente envolvido com essa questão, então, parabéns para toda a equipe, e termino com a seguinte pergunta, como que a Tríade surgiu aqui no município? Então, Davi, a Tríade foi o seguinte, quando a gente começou, a gente, como eu já disse, a gente já tinha essa meta, já foi nos solicitado que trabalhasse dessa forma, né? E começamos a fazer aí
aquele protocolo que a gente faz, né, da empresa vem, se apresenta, e através de algumas conversas e de indicações, apareceu o pessoal da Triet. E quando eles apareceram, veio com o gestor e os 2 proprietários. E apresentaram para mim o projeto, qual que seria o projeto deles, né? o que eles almejavam. E até então a gente não tinha ainda um espaço para eles, né? Aí foi quando surgiu de voltar esse para reintegração de posse, aí, esse espaço lá que foi da Itaú Casa. A gente pegou a Triet, mais aí umas 2 ou 3 empresas, e fizemos aí um estudo, né? Fizemos um estudo de viabilidade. De repente, nem era tão viável para a Triet devido à limitação de espaço, porque eu sei que eu vou ter, aí com a Triet, aí logo eu vou ter problema de espaço. E quando foi acertado com a Triet, algo também que eu não iria comentar, eu ia deixar isso posterior, né? Já foi vindo junto com elas algumas outras empresas que são clientes da Triet. Porque o que acontece? O espaço dela de 29 mil metros lá em Patrocínio e mais o espaço que ela tem em Franca, eles trabalham de que forma? Eles detêm uma tecnologia de um couro que eles dão um nome a ele de napa macio. E essa tecnologia ela ganhou terreno. Por que ela ganhou terreno? Porque é algo que as indústrias essas de mulher, de cinto, couro, compram muito. Então, é um produto caro. E quando ela achou esse produto, ela trabalhava com a linha do agronegócio, que era essa parte aí de botina de segurança, essa parte do agro. Aí o que acontece? Aí ela ficou limitada, que o espaço dela começou a ficar limitado para ela fazer as 2 coisas. Não conseguiu espaço lá em Patrocínio Paulista. Na época, eles conseguiram comigo aqui, e depois conseguiram em Guaxupé e Ibiraci. Aí foi aonde a gente começou a negociar, né? E ela está vindo para cá com o agronegócio. E se alguém aqui da área de segurança, aí, acho que o Fabiano conhece a Marluvas, né? Conhece essas fábricas de botina, a Marluvas, a Vic, né? A Bracol. E quando ela veio, eu fui procurado por esses clientes. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade de mão de obra onde estão. Tem empresa lá, Davi, para você ter uma base, ela faz um sorteio de uma moto 150 cilindrada por mês para o funcionário que não perde nenhum dia de emprego. Então, eles têm o interesse de vir, eu ainda não consegui acertar alguma coisa ainda com eles, por causa de espaço. Está sendo trabalhado também aí, mais 2 espaços aí para distrito industrial, entendeu? Eu creio aí que até nesse fim de ano a gente já vai estar com isso em mãos aí. Entendeu? Então, foi esse o motivo da Triet, diversificar e conseguir trazer os parceiros deles para cá, e por saber que era uma empresa séria, uma empresa grande, e que tinha o interesse de uma parceria e de um crescimento. Obrigado, senhor secretário. A palavra, vereador Roberto. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores. Cumprimento nosso prefeito, Norival Lima, minha amiga Keila, em seu nome os demais secretários, senhor Max, senhor Roriz, senhor Matheus e o senhor Vitor, né? Cumprimento a todos, os funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo. A gente vai, como foi feito aí, a gente vai fazendo as perguntas e creio que até extinguir aí o prazo meu. Eu, falando primeiro para ressaltar às vezes as perguntas, eu fui o único que foi contra esse projeto de regime especial. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que, hora nenhuma, eu questionei a questão do executivo no projeto. Tenho as minhas opiniões que poderia
né, abranger mais empresas, tudo mais, mas isso é uma opinião. E aqui a gente deveria viver uma democracia e uma imparcialidade. O que eu questionei na época, e até várias pessoas me procuraram, né, foi perguntado aí se o senhor recebeu alguma reclamação, mas eu recebi várias, foi a questão do regime que estava tendo o projeto aqui. Era um regime normal, ao qual ia passar pelo crivo jurídico, por discussão, né, dos vereadores, poderia caber alguma emenda, poderia várias coisas, poderia buscar a opinião pública, né, fazer aí uma audiência pública e tudo mais. E, do nada, isso foi passado para urgência especial. Lembrando, saber que nós temos um regime normal, depois urgência simples e depois urgência especial. Realmente, na época, isso me revoltou muito. Por quê? Foi no dia que eu saí, nós estávamos de recesso, eu peguei o meu carro com combustível no meu bolso e fui conhecer a empresa, o qual fomos convidados por ela aqui nesta casa. Fomos lá conhecer, fui bem recebido, e a gente viu várias coisas lá, ficamos até quase na hora do almoço, chegamos lá às 7 horas, foi eu e o meu colega Fabiano. E chegamos aqui, do nada, a Câmara parada, veio uma notícia que teríamos uma sessão extraordinária para mudar o regime desse projeto de normal para urgência especial, ou seja, vai votar e pronto, acabou, não pode sequer questionar nada. Então, esse foi o meu contrário. Existe algum projeto por parte da empresa Trit no setor de engenharia do município? Já existe algum projeto que ela poderia ter entrado com um projeto já, isso independe dessas questões burocráticas ao qual o senhor falou. Ela tem algum projeto no setor de engenharia? Vereador, você comentou aí na questão como é que você falou? Você falou que tinha que ter tido uma democracia e uma imparcialidade. Quanto à imparcialidade, eu não entendo, porque a questão foi uma coisa do executivo para o legislativo, então eu não entendi o que você quis dizer com a imparcialidade. E, respondendo à sua questão, é o seguinte, nós não estamos mexendo com a empresa pequena, nós estamos mexendo com a empresa grande, com a empresa que ela tem uma estrutura, ela tem aí um corpo jurídico, ela tem um corpo de engenharia, ela não é uma empresa que eu vou chegar lá com o cara lá amanhã e falar, o terreno é seu, você pode ficar tranquilo, você pode ir trabalhando. Antes desse documento sair, de eu ter a certeza desse documento em mãos, eu mesmo não deixo eles tomar nenhuma decisão, não fazer nada ali. Porque, deixa eu te explicar por quê. O que acontece? Você sabe que aquele espaço, ele vem de uma demanda jurídica grande, né? Eu não sei quais empecilhos pode ter ali. E tudo isso aí está no cronograma deles, que eu vou deixar startar quando eles estiverem posse da escritura. Porque, imagina bem, eles começam a pagar lá os funcionários deles, os engenheiros, para fazer projeto e coisa e tal. Eu sei que tem, entendeu? Aqui na engenharia não tem, mas eu sei que eles têm pronto, inclusive o projeto arquitetônico, e eu mostrei ele aqui na casa para vocês. E me parece um empecilho ali, como que eu vou fazer com esse pessoal? Então, eu acho que por questão de, sim, na minha visão, por questão de responsabilidade, enquanto eles não tiverem com a escritura em mãos, eu não libero para que se faça nada ali. Inclusive, nem o antigo dono nem tirar o que pertence a ele lá, ele não tirou. Então, referente à imparcialidade, é porque aqui foi discutido 2 dias antes que ninguém aceitaria a doação como veio no projeto. Nós entramos em recesso e passou o primeiro dia do recesso, eu fui visitar a empresa, voltei, veio a notícia que iríamos ter essa reunião
passou para urgência especial e o grupo já estava fechado para votar, todo mundo votou, não teve nada. Sobre estar com medo de dar algum problema, é por isso mesmo que eu fiquei revoltado. Por que que tiramos um regime normal ao qual poderia, tá, fazer o nosso papel de fiscalizar, de buscar aí saber se tem alguma coisa errada, ajudar o executivo a tomar a melhor decisão, uma decisão, como o senhor mesmo disse, para que não trouxesse problemas futuros, visto que esse problema vem se arrastando há muito tempo, um terreno que poderia estar gerando empregos para o nosso povo. Então, é isso que me revoltou. Outra coisa, quero perguntar ao secretário se o senhor, nesse processo, o secretário procurou saber, tem alguma certidão negativa, por exemplo, de processos trabalhistas dessa empresa? O senhor levantou isso? O vereador, eu não levantei, porque se você for falar em processo trabalhista, então você tem que fechar a Cimento Itaú, né? Porque processo trabalhista nem sempre quer dizer que a empresa tem algum problema. Eu sou empresário, eu tenho empresa, eu sempre cumpri com as minhas obrigações e já sofri processo trabalhista, já ganhei, já perdi, entendeu? E quanto a questão que você está comentando de procurar, que eu falei que pode ter algum problema, isso a gente só ia conseguir agora com esse ITCD, sabe? Isso não é algo que teria, que se tivesse como prever, tivesse como ver antes, a gente teria visto, tá? A gente fez isso aí com bastante responsabilidade. E quanto à questão da empresa, é uma empresa idônea. A gente tem documentação para isso, inclusive você tem documentação disso, cópia disso aqui na Câmara. Certo, mas o senhor está falando, né, afirmando, hoje em dia a gente não está podendo garantir, eu acho que nem a roupa que a gente veste, mas em si, o senhor está afirmando, né, de punho aí, que ela é uma empresa idônea. Só que tem, que é igual eu falo, a Votorantim, quantos processos trabalhistas tem? Mas a gente não poderia, pelo menos, ver, né, se esses que tem, vamos supor, se tem, o porquê, está arrastando há muito tempo, o que é, a gente não poderia ter pesquisado mais, então esse que era a minha dúvida, mas o senhor me respondeu. Quero perguntar para o senhor se foi feita uma avaliação, né, deste patrimônio que foi doado para a Triete, e quanto foi avaliado, né, por quanto que foi avaliado, se foi feita uma avaliação e por quanto que foi avaliado. Mais uma vez eu quero dizer para o vereador o seguinte, essa avaliação, tudo isso está vindo desse TCD, sabe? O que foi avaliado foi o espaço e o que a empresa poderia proporcionar para o município e para a população. O que foi avaliado foi só o bem-estar da população, que ela poderia estar trazendo de ganho, sabe? E eu tenho certeza absoluta que, com a proposta que eu tenho deles, o retorno é muito maior do que o que a gente está repassando, mesmo porque, quando o vereador falou em doação, eu não sei se o vereador desconhece ou não leu, aquilo é uma doação sob condição. Então, aquilo não é uma doação, aquilo não é da Triete. Aquilo é uma doação na condição dela cumprir o que está na lei e o que foi feito no acordo. Então, ela nunca vai ser dona daquilo. Aquilo continua do município. A partir do momento que ela descumprir o que estiver na lei, aquilo retorna para o município. Procura informar, no Google, aí você consegue, sobre a doação sob condição. O jurídico da casa também. Tá. Eu, às vezes, tive até pouco estudo, mas, para mim, a palavra doação e cessão de uso, se fosse igual, não precisaria ter as duas. Nós temos terreno no município com cessão de uso e temos com doação. Então, acho que se fosse a mesma coisa, eu acho que, então, aí, né, a legislação em nosso município, né, as palavras, às vezes estão erradas. Só um minuto. Só um minuto. A diferença, o vereador, que está aí na doação subcondição e na cessão é o seguinte, quando a gente tem a cessão, que é o caso da concessão que nós temos no SECOI, ali a gente não recebe deles
é o IPTU, a questão do espaço. Quando você faz uma doação sob condição, é a mesma coisa de cessão, porém, você recebe esses impostos. Ainda discordo, eu acho que doação Mas seria eu doação. acho que Tudo bem, mas é procure aquilo que eu jurídico. falo. Eu já procurei e fui orientado disso. É que, às vezes, cada advogado... Não, né, não, a lei é de igual. falar, uma interpretação. Corrijo o senhor novamente. A lei ela é igual para todas, mas de interpretações diferentes. O secretário sabia que a Triat tem um espaço ocioso lá, ou seja, ela não usa o espaço todo que ela tem lá. E quando nós visitamos lá, nós conversamos com os funcionários, nós chegamos lá antes de abrir a empresa, mais da metade dos funcionários que trabalhavam lá tinham sido contratados uma semana atrás. Isso os funcionários que passaram para a gente. Então, senhor secretário, o que eu falo é isto. São coisas que eu, como um representante do povo, me traz alguma dúvida. E é isso que eu gostaria que a gente tivesse aqui, um regime normal, para a gente discutir isso. Às vezes, alguma interpretação, como às vezes, vamos supor que tem alguns processos trabalhistas, a gente ia procurar saber, né, por que que tem esse espaço ocioso lá, por que que fazia uma semana que ela contratou várias... Então, isso, o povo pergunta, e eu, como um representante, né, dos meus eleitores, do povo de Itaú de Minas, eu não sei responder. Às vezes, a gente recebe perguntas até vergonhosas, então é isso que eu não gosto, é isso que eu não quero que chegue até mim. Então, é por isso essas perguntas. Então, eles têm muito espaço lá que não está sendo usado, ocioso, que está parado e pode ser usado. Então, falar assim, falta de um espaço, não seria, né? A última pergunta, para finalizar, já deve estar acabando, o senhor está falando aí, né, e acredito, como eu já tive com o senhor na sua sala, o senhor falou que está trabalhando, tudo em prol aí, realmente, de trazer empregos para Itaú de Minas. O senhor tem dados, tem números dos desempregados em Itaú de Minas? Nós estamos no 9º mês deste ano. Neste período, o senhor sabe se diminuiu ou aumentou o desemprego em Itaú de Minas? Saber, eu te garanto que eu sei. Eu só não vou te responder porque não é o foco e eu posso, às vezes, mentir a informação que eu não trouxe o dado, entendeu? Mas você pode me perguntar por escrito, a porta da minha sala está aberta, você pode ir lá saber. Eu não vou te falar isso agora porque eu posso mentir. Não era o foco, eu não me atentei para isso. Agradeço, senhor. São perguntas que a gente traz representando o povo, então, às vezes, o Roberto me pergunta, é o povo que traz para a gente, tá? Agradeço, senhor. Acho que, dentro aí do entendimento, acho que todos aqueles que me perguntaram estão escutando o senhor, né? E, dessa parte, eu tenho a agradecer que toda vez que eu te procurei e que chamamos o senhor para o senhor vir aqui, o senhor respondeu, e pelo menos de uma maneira franca, né, verdadeira, que eu acho que isso é o mais importante para a gente tentar trazer um benefício para o nosso município. Mais uma vez, cumprimento a todos aí. Muito obrigado. Vereadora Maria Helena. Cumprimento a todos os meus amigos vereadores, cumprimento o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Norival Lima, cumprimento os secretários aqui presentes, o doutor Matheus, Rorias, o Maxson, a Keila, o Vitinho, cumprimento os servidores da casa, a Alisson, Angelita, Peteco, e a todos que estão nos assistindo e que também nos assistirão. Maxson, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, todas as vezes que você foi convidado a participar das reuniões, você sempre esteve disponível, a sua disponibilidade em me receber na sua sala com todas as minhas indagações, e todas as vezes que eu sempre te perguntei se você tinha algum comprovante de alguma coisa para me mostrar, sempre você me mostrou. A transparência,
Te agradeço também, inclusive, quando eu te questionei sobre algumas solicitações no SECOI, você me acompanhou, vimos as empresas, ouvimos, né, as pessoas que estavam ali presentes. Então, você sempre está tentando fazer aquilo que é da sua pasta da melhor maneira possível. Obrigado. Eu queria perguntar, porque sobre a Triat, eu já te perguntei todas as minhas questões, né? Todas as dúvidas, inclusive no dia que os proprietários da Triat e a gerência tiveram aqui, você convocou a todos os vereadores para estar presente e conhecê-los e perguntar tudo que era necessário naquele momento. E depois foi surgindo outras indagações e a sua porta sempre aberta para me receber e me responder. Já foi feito algum levantamento sobre os impostos que a Triat poderia gerar ou que já está gerando? Eu queria ressaltar que, além de imposto, é importante o emprego, porque a população itauense é uma população que quer trabalhar, está disponível para trabalhar e disposta a trabalhar. Nós temos jovens aqui que precisam de trabalho. Mas também, além da geração de emprego, é importante a geração de imposto, né? Já foi feito? Sim, Maria Helena, vereadora, a gente tem sim, inclusive, foi apresentado também aqui nessa casa, o dia que a gente trouxe a proposta da empresa, eles têm um compromisso conosco, né, de gerar aí, nos primeiros meses, né, que é primeiro e segundo mês, 500 mil, 800 mil, até atingir a casa de 2 milhões. Esse seria o faturamento mensal. Se você me perguntar quanto que volta disso para o município, eu não tenho aqui agora para te falar. E a questão de você comentar aí, ela comentou aqui, eu quero deixar aberto a todos aí, tá? Qualquer questão, qualquer necessidade, qualquer documento que queira ver, a porta da sala está aberta, tanto para, igual o Roberto comentou aqui agora, que o pessoal te pergunta, Roberto, você pode pedir o pessoal para me visitar, cara. Entendeu? É um prazer receber, você está entendendo? Mesmo porque a gente já tem o nome de funcionário público, então nós somos públicos, tá? Tudo que tem ali é para mostrar, e eu faço questão que vá, sabe? Eu fico feliz. Eu acho que não teve aqui ainda só a Juliana e o Fabiano, que ainda não teve na minha sala. E eu gosto que esteja lá, eu gosto que esteja perguntando, isso incentiva a gente, traz para a gente uma vontade muito grande de trabalhar, porque a gente vê que não está sozinho, né? E a intenção nossa não é intenção política, a intenção nossa é fazer com que se desenvolva, né? Planejar e desenvolver o município. Então, tudo que tiver aí é bem-vindo e faço questão que fiscalizem, é o papel de vocês, entendeu? E a sala continua aberta. Então, Maria Helena, te respondendo, é isso, vai sim trazer aí dentro daquele cronograma aí até a casa de 2 milhões. O investimento deles aí inicial é de 7 milhões, até criar-se um corpo de funcionário, coisa e tal, né? Profissional, mas logo vai chegar nisso aí. Fiquei muito feliz a hora que você falou aqui, se eu não estiver enganada, respondendo ao Davi, sobre a criação de mais 2 distritos industriais, porque eu entendo que Itaú precisa de trabalho e as empresas do município também precisam de local para alojar. Sobre a Triat, hoje o foco é a Triat, né? Então, sobre a Triat é só isso, mas eu vou perguntar depois sobre os distritos. Não, só aproveitando, a gente comenta, não é o foco, me perdoem, se qualquer coisa, presidente, pode cortar, me falar que eu paro. A gente tem, sim, várias propostas de empresa como a Triat, e a gente tem propostas boas de empresas idôneas de Itaú com crescimento. Inclusive, eu estou com um projeto de uma empresa aqui de Itaú, muito ambicioso, de um crescimento muito grande, e até então ela está me sendo um problema que eu estou trabalhando em cima desse espaço, entendeu? Mas, como eu disse aqui, quando eu vim aqui a primeira vez, que vai ser algo que vai virar rotina, a gente vir trazer notícias boas aqui, pode aguardar. A gente está começando, pode aguardar, ainda tem mais 3 anos e alguns meses pela frente.
Emprego é o que o povo de Itaú almeja. Eu peço atenção para os jovens também, nosso município, que também estão precisando de trabalhar. Notícia boa que a gente mais quer, né? Porque nós amamos essa cidade. Obrigada pela presença novamente e pelas respostas. Vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente Cláudia, em seu nome, os demais vereadores. Cumprimentar também o nosso prefeito municipal, Norival Lima, e em seu nome, os demais secretários, aos chefes aí, a Keila, minha amiga, meu amigo Vitor, aos funcionários da casa e todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Só quero começar a palavra corrigindo o nobre vereador, Roberto. Ele, na fala dele, ele falou que foi o único que foi contra o requerimento de regimento. Não, eu fui a favor do projeto e contra o requerimento também. Queria falar um pouco sobre isso. Não é novidade para ninguém, né? Foi mencionado aqui que foi feita toda essa mudança aí do regimento de tramitação normal para regime de urgência especial. Eu gostaria de saber do secretário, porque chegou o requerimento até a casa. A primeira pergunta que eu faço, se houve um pedido, lógico que teve, mas eu gostaria que a sua resposta, e qual que foi o motivo que fez com que o Executivo mandasse essa casa o requerimento de mudança de regime de tramitação normal para urgência especial. Tá. O motivo é muito pequeno, é coisa à toa, era para dar celeridade ao processo. Você pode ver que a gente já votou isso há quanto tempo e estamos aí aguardando esse TCD e estamos aguardando o trâmite. Imagina se demorasse mais um mês, né? Estaríamos começando o processo. E também a questão da votação em regime de urgência, né? Foi esse interesse aí, que foi comum, né? Entre o Legislativo, inclusive foi a pedido da mesa diretora, né? E que fizesse. Então, foi para dar celeridade ao processo. Já que a empresa já estava acertada, já tinha feito todos os estudos, já tinha apresentado toda a documentação, eu acho que não cabe a mim, cabe a vocês, né, a votarem. Eu acho que deveria ter sido feito da forma que fez ou mais rápido, entendeu? Mesmo a votação quando o trâmite que está acontecendo. Preocupado com essa situação, lógico, nós como representantes do povo, a gente é indagado sobre esse assunto nas ruas e às vezes faz necessário a gente trazer um esclarecimento para a população. Fomos indagados por isso, por causa dessa mudança tão radical, chegou ao conhecimento outros motivos, mas não quero nem tocar nesse assunto. Mas, porém, o que é importante ressaltar aqui é que a população seja inteirada do assunto, do que está acontecendo hoje, porque o que se nota quando trouxe essa urgência especial, notava-se uma vontade muito grande, tanto do Executivo, quanto população, quanto empresa, de formalizar isso na cidade e trazer aquilo tão esperado para o nosso município, que é, igual o senhor falou, que é o mais valioso aí, que é a fomentação da nossa economia e, em contrapartida, aí, empregar os funcionários aí da nossa cidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, se o Executivo está fazendo alguma ação para acelerar esse processo dessa tramitação de documentos, visto que o senhor colocou aí essa preocupação que o município está tendo, o Executivo está tendo em liberar o espaço, até o senhor colocou uma situação, eu quero discordar em parte, a preocupação eu entendo, lógico que eu peguei o contexto geral, mas a razão, se o senhor me falasse somente que para ligar energia e água não foi por esse motivo que a empresa não veio, eu ia ressaltar que poderia ter formas legais aí que a empresa conseguiria, porque hoje existe o contrato formal já entre executivo e empresa, e também existe uma escritura já, não no nome da empresa, mas existe uma escritura do terreno.
Não, Então, ela não existe, não. Esse terreno, ele está voltando essa semana para o município. Então, esse terreno, essa área, ela ainda está voltando para o município, volta aí essa semana agora. Entendeu? então, eu só queria ressaltar essa situação e se o executivo tem alguma ação para acelerar esse processo. Não, ok. Só que antes de eu te responder, eu não sei se eu entendi bem, o vereador parece que falou na questão de acelerar o processo para a votação, se tinha outras coisas. O vereador poderia esclarecer quais são essas outras coisas, para a gente tomar conhecimento e poder responder. Eu não falei da questão da tramitação. A tramitação é lógico, é a parte do legislativo. Estou falando quando o vereador comentou aí na questão da celeridade de ter feito em regime de urgência. Aí... Não, o que eu digo, a pergunta às vezes foi mal entendida por você. É assim, quando a gente falou que essa mudança, a expectativa da população, quando fez essa mudança do regime normal, do trâmite normal, na qual poderia ter a possibilidade da Câmara Municipal de todos os privilégios que tem hoje do jurídico, avaliar, fazer algumas proposições, algumas emendas que tragam benefício para o município, essa preocupação que as pessoas entendem, porque fez essa forma, tirou todo esse trâmite normal e mudou para a forma de regime de urgência especial, as pessoas, a população, anseiavam, nossa, já que mudou para regime especial, nossa, então acredita-se que dentro em breve, agora o mais breve possível, teria já a resposta da empresa em contrapartida com a população. Essa a colocação. Se existe uma ação do Poder Executivo para acelerar toda a tramitação documental para que isso seja, de fato, executado. Vereador, tudo o que foi preciso do Executivo fazer para acelerar esse processo, ele foi feito. Ele cabia a nós até trazer a lei, vocês aprovarem a lei assim como fizeram, né? E passamos para o cartório. Se não me falha a memória, não sei se foi no fim da semana passada ou essa semana, o prefeito ainda conversou e cobrou o Márcio lá do cartório, né? Como que estava o processo. Então está na Receita Estadual, né? Esse ITCD, e não tem ação nossa, mas porém pela vivência do cartório lá, eles acreditam que já está para sair, tá? E acredito o seguinte, o vereador, tudo que foi feito aqui, ele foi feito com bastante responsabilidade, foi feito pensando, sim, no crescimento e na fomentação da economia do município, ok? Mais uma pergunta. Você falou a respeito do protocolo do documento? Sim. O senhor tem em mão a data que foi feito esse protocolo? Tem, está aqui. O senhor poderia passar? Ele foi feito no dia 24 de agosto de 2021. O número do protocolo é 202, 119, 131, 414, tracinho 1. Foi realizado lá junto à Administração Fazendária do Estado. Só para deixar claro para a população, essa data do protocolo foi 1 mês e 12 dias após a votação do nosso projeto aqui na casa. Isso, 42 dias. É só para a população entender o cronograma dos prazos. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor se o senhor tem conhecimento que a empresa vai fazer algum tipo de empréstimo para começar as atividades. Eu deixo claro que essa pergunta não é minha, essa pergunta é da população, foi trazida de fora, porque eu nem imaginei nessa situação. Mas o que dá aparecendo para a população, como está demorando muito, a população está pensando que a empresa não tem porte financeiro, foi pregado um investimento tão alto, e então a população pensa que a empresa não dota desse investimento no município. O senhor tem conhecimento que ela vai fazer algum uso de empréstimo? O vereador, é o seguinte, quando eles se propuseram a fazer o investimento, né, que é na ordem da casa aí de 7 milhões, se teve algo que a gente avaliou, se eles tinham condições. Agora,
não cabe a mim se eles vão fazer empréstimo, se eles vão pegar do bolso, não cabe a mim. Eu quero saber que eles vão fazer aí o investimento, né? Isso aí cabe a eles. De repente, até tem muito mais que isso no bolso, mas o investimento é mais atrativo fazendo um empréstimo, então eu não sei, eu creio que não, tá? Por causa da situação do país e a situação que a gente vê aí, que tá as coisas, eu acredito que não. Mas não, acho que não cabe a mim. Eu tenho que cobrar deles o investimento, né, e cobrar deles aí o cronograma que vai ser implantado. E a questão é bem clara. Não começaram porque não tem a escritura. E eu tenho pressão deles também, às vezes. Tá? Eles querem vir. Então, deixando claro que essa pergunta, eu perguntei se o senhor tem conhecimento. Aí o senhor falou que não tem conhecimento. Obrigado. Também gostaria de saber do senhor, porque na outra visita que o senhor teve aqui, o senhor me corrige se eu estiver errado, tá? Numa das falas que o senhor falou que a empresa já teria o CNPJ aberto e um barracão na cidade alugado. Sim. Isso é fato? A questão... E o senhor pode falar onde que é esse barracão? A questão é o seguinte, quando é uma das questões que qualquer empresa que vem aqui, a gente faz com que eles se acertem isso. Eles negociaram o barracão, estava terminando de negociar um barracão com o seu Antônio, lá, que aluga ferramenta, Pedro Paulo, sou Pedro Paulo, entendeu? E quando saiu aqui a documentação, eles acharam que seria muito rápido isso, entendeu? Então, o CNPJ já está aqui em Itaú de Minas, e quanto ao aluguel do barracão, eu acredito que concretizaram, mas não movimentaram. Então, eu gostaria também de saber do senhor, para abrir um CNPJ na cidade, tem algum tipo de aprovação pela Prefeitura Municipal? Não, para abrir o CNPJ na cidade era o motivo até deles terem que ter um endereço aqui, né? E abrir o CNPJ. Aí a questão tributária com o Ralph eu não tenho conhecimento. Então, a questão só ficou assim uma dúvida, eu queria esclarecer para a população, porque o senhor mencionou que não daria assim abertura para a empresa fazendo nada no terreno sem estar tudo concluído. Mas, porém, o CNPJ, essa iniciativa do CNPJ, que ela precisa do local, né, no qual ela foi alugada, não é? Isso. E depois fez essa permuta, porque as pessoas pensam que teria abrido o CNPJ lá no local. Então, é até bom o senhor esclarecer isso para a população ter ciência. Mesmo porque, para eles abrir o CNPJ ou levar, eles vão ter que levar esse CNPJ para lá, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter escritura, eles têm que ter um endereço, né? E o senhor acha, qual que é a posição do senhor, a questão do poder legislativo, eu digo assim, esse poder do legislativo hoje de fiscalizar, o senhor sente confortável com isso? Muito, muito. Eu sinto confortável porque, primeiro, que eu sinto que não estou sozinho. E, segundo, que o que me foi elaborado no cronograma, eu tenho que dar satisfação disso, não só para o Executivo, como eu tenho que dar satisfação para o Legislativo e para a população. Então, quando o Legislativo faz o papel dele, que é fiscalizar, ele só me deixa confortável. É onde eu sempre digo, e já disse aqui hoje mais de uma vez, a porta da sala está aberta justamente para isso, para que eu possa estar recebendo os senhores lá, para que tudo o que aconteça seja transparente, seja bem claro, tá? Para que não fique nada obscuro. Eu fiz uma pergunta, o secretário não respondeu, mas o senhor pode me falar onde que é o barracão da empresa? Eu não tenho o endereço aqui em mãos, é do Pedro Paulo, posso te responder também, ou você pode ir na minha sala, eu posso te passar a informação, sem problema. O senhor tem conhecimento que esse barracão já existe um CNPJ ativo nele? Eu preciso do CNPJ para mim poder estar fazendo o serviço que eu estou fazendo. Não. O senhor não entendeu a pergunta. Eu tenho, lógico que tenho CNPJ. Não, se já existe um CNPJ lá além da TRIT. Não abre 2 CNPJ no endereço só, não. Então, até assim, por conhecimento do senhor, eu não sei se o senhor sabe, mas é bom o senhor inteirar. Parece que já existe um CNPJ registrado lá nesse barracão ativo. Qual barracão? Nesse barracão do Pedro Paulo. Podemos estar enganados, ressalvo, podemos estar enganados se existe 2 barracões aí do Pedro Paulo, tá?
Porém, não, tranquilo, eu posso dar uma verificada, mas até onde eu sei, não é permitido abrir 2 CNPJ em um só endereço. Eu agradeço o senhor pela essa gentileza de aceitar o convite, não foi nem uma imposição, mas foi um convite, o senhor aceitou. Agradeço aí a disponibilidade e agradeço também que o senhor tem deixado a porta lá da sala do gabinete aberta para todos os vereadores, está se esclarecendo das possibilidades de fiscalização, e eu fico muito feliz da casa executiva estar aberta para os vereadores. Agradeço a todos que estão presentes, e eu devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar de novo a todos que estão presentes, agradecer já ao secretário Maxson por ter aceitado o meu convite de vir à Câmara, esclarecer para todos, né, sobre a tríade. Acho que não sobrou nada para mim, né? Para o Giovan, então, mas tudo bem. Eu queria falar com a população e com você, Max, porque eu fiquei muito assim, satisfeita em saber que nós estamos trazendo uma empresa idônea para Itaú de Minas. Porque nas minhas indagações, pessoal em torno de Franca, Patrocínio Paulista, região ali, né, Tirapuã, todas as pessoas que eu conversei, que eu perguntei sobre a empresa, a resposta foi a mesma. É uma empresa de grande porte, uma empresa idônea, e eu acho que nós, vereadores, temos que acreditar, porque é a primeira empresa que está chegando na nossa cidade. Então, nós temos que acreditar, dar apoio para o executivo, temos que colocar toda a confiança na tríade e pôr os nossos jovens para trabalhar. A minha pergunta era se já existe o CNPJ em Itaú de Minas. Já sei que existe. Agora, eu queria que você repetisse a estimativa de renda para o município, porque a estimativa de renda para o município vai ser revertida para o povo, para o bem comum do povo da nossa cidade, né? Em outras formas que eles vão ter de ajuda, né? De várias formas, na saúde, na educação, em todos os setores. Então, eu queria que você repetisse só a estimativa de renda que nós vamos ter aí dessa empresa. Então, Cláudia, essa estimativa, ela faz parte de um cronograma, tá? E eu tenho certeza que ela é de um cronograma até no final do mandato, de mais 3 anos, né? Que a gente já tinha feito para 3 anos, porque a gente sabia que ia demorar um pouco o trâmite, que a coisa, quando está na mão do Executivo, do Legislativo, aqui a gente senta, conversa e resolve. Agora, quando sai do nosso alcance, fica mais difícil. Ela vai começar faturando R$500 mil mensais e ela vai chegar, no final, a 2 milhões. Aí, tá, deixa eu conversar. A situação que está o país hoje está programado para chegar em 2 milhões. Amanhã me sai qualquer uma outra Covid da vida aí você vai me cobrar e eu vou ter que te explicar para você. Em vias normais, como estamos aqui, entendeu? A gente tem aí, no final de um faturamento de 2 milhões. É uma estimativa, né? Sim. Por isso. Covid não estava nos planos de ninguém, né? Eu gostaria também de agradecer muito a vocês por ter nos atendido, vindo aqui. Quero falar para a população que todas as vezes que a gente precisa de você, na sua sala é super bem recebido. Nunca falou não para nenhum de nós que fomos lá. Então, eu te agradeço muito, de coração. Ao vereador agora, Giovan. Boa noite a todos. Boa noite, secretário Maxson. Bom,
As perguntas já foram todas feitas, já sanou as dúvidas da gente, né? Mas eu anotei aqui, Marcos, é o seguinte, esses dados que você está trazendo aqui para a gente, esses dados são para a gente e para a população, né, porque a população também está ligada em tudo, são somente previsões. Não tem como ter uma certeza de que essa empresa vai gerar tantos empregos, que vai gerar tanto de ICMS para a nossa cidade. Nós não temos como ter a certeza, e você acabou de falar, de acordo com a instabilidade da economia que o nosso país está vivendo, não tem. Inclusive, as empresas grandes, pode acontecer da empresa quebrar, pode acontecer tudo isso. Então, nós temos que trabalhar com o risco. Nós acreditamos nesse projeto, nós acreditamos nos projetos de outras empresas que virão se instalar aqui também. Nós temos que acreditar. Nós não temos que, essa empresa vai fazer isso, vai acontecer isso, e está tudo bem. Não, nós não podemos fechar os olhos para isso, não. Nós temos que correr esse risco. Então, a gente está arriscando também. Nós não temos uma certeza. E eu gostaria de saber, Maxson, se essa empresa, acho que foi até respondida essa questão, mas tem alguma coisa a acrescentar somente. Se essa empresa não cumprir com o combinado, com o cronograma que foi proposto, inclusive para arrecadação de ICMS e também com relação à geração de empregos, o que o município tem de carta na manga para essa empresa deixar o nosso município? Se é burocrático ou se a justiça vai ter que intervir para voltar a ter outras, assim, se esse terreno for devolvido, se vai demorar, se é preciso entrar na justiça. Por quê? Porque acontece a mesma coisa que está acontecendo. Fica vários terrenos lá ociosos, várias empresas construídas, fechadas, está na justiça, entendeu? E fica muita gente querendo instalar nos locais, e a gente não tem uma segurança quanto a isso. Então, pode vir aí, por exemplo, esse terreno aí foi doado, ficou, eu não sei quando, 2004, faz 2004, 14, 17, 18 anos, entendeu? O medo é esse. Se não teria um jeito mais simples nessa doação, ou mesmo que cessão de uso, para, tipo assim, não foi isso que a gente queria e coisa e tal, você não vai se instalar aqui mais. Eu acho que o município deveria ter essa segurança nesse sentido. Deu mais ou menos para entender? Deu. Vereador, quando você comentou aí na questão da expectativa, eu lembrei de um fato aqui que os dois empresários falou para mim, e depois ele respondeu, não sei se foi para a vereadora Cláudia ou se foi para a vereadora Maria Helena, a questão de 6 empregos, 45, coisa e tal. Ele disse da seguinte forma: eu prefiro começar como mineirinho e terminar como um gaúcho, porque ele disse que o gaúcho fala que faz muito e no final não faz nada. Então, ele preferia falar que faria pouco e no final ele estaria fazendo muito, que eu sei que é o que vai acontecer. Agora, quanto eu acho até pertinente, sim, essa preocupação do vereador, porque haja visto que aquele espaço ficou tanto tempo ocioso, né, não gerando nada e parado ali. Hoje, essa forma de doação subcondição, quando a gente fala subcondição, ele é doado em cima daquelas condições que está na lei que vocês viram aí, entendeu? A partir do momento que aquelas condições não for respeitada, o município pega o terreno para trás, ele reintegra a posse e não tem mais esse processo demorado, não. Aquele processo demorou daquela forma foi porque como foi feito a documentação e como foi feito lá o trâmite
na época, entendeu? Então, hoje não. Hoje, tudo que é feito, por exemplo, a gente tem, não é o foco, me perdoe, mas só para ilustrar, a gente tem reintegrado posse aqui dentro do SECOI, né, com simples decreto. A gente faz o trâmite, vê que está ocioso, prova que está ocioso, baixa o decreto, no outro dia já é da prefeitura de novo, a gente já tem novas empresas. Até gostaria que depois, aí, no momento oportuno, me convidasse para a gente falar sobre o SECOI, tá? O SECOI tem muita coisa boa acontecendo ali, viu? Então, essa preocupação é pertinente, porém, ela tá segura, está de forma controlável, dominável. Te agradeço. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente ao secretário Max, que respondeu às nossas perguntas, né? E, nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.